seus olhos fechados e as mãos do seu coração, vamos buscar o Senhor agora. Senhor Deus grande e poderoso, como sempre, meu Pai, obrigado. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa. E para estarmos aqui, meu Deus, primeiro precisamos ter crido que o Senhor hoje fala conosco, que o Senhor nos chama, que o Senhor tem algo para agora, algo para fazer, algo para falar, algo que quer de nós também, porque a Tua palavra, ela é condicional. Como tantas vezes nós vemos, e se quiserdes, e se ouvirdes, e se obedecerdes, se andares, e eis-nos aqui, meu Deus, dentro do si do Senhor. Nós viemos, porque nós cremos, porque nós sabemos, meu Deus, que este é o momento, este é o lugar, esta é a atitude, e cada um de nós somos a pessoa que o Senhor quer falar. A pessoa que o Senhor, meu Pai, quer trabalhar. A pessoa que está sendo preparada para coisas grandes e firmes, porque oramos ao Senhor. E a Tua palavra disse: clama a mim, e responderei, e anunciarei a você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Quantas coisas, meu Deus, nós ainda não sabemos que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para fazer na nossa vida, que o Senhor quer operar, que o Senhor quer elevar o nosso nível, que o Senhor quer dilatar a nossa mente, expandir, meu Pai, os nossos horizontes internos e externos também. E o Senhor tem trabalhado para isso. E a cada dia e a cada oportunidade como esta que nós te damos condições, o Senhor pode e o Senhor faz mais. O Senhor opera mais. O Senhor fala, e como diz a Tua palavra, como invocarão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não tiver quem pregue? Nós estamos aqui, meu Pai, porque tem quem prega, tem a palavra que é pregada, tem um lugar para a palavra ser pregada, e nós somos as pessoas que ouvem, que creem, que invocam o Senhor. E o Senhor se diz: e eu me deixarei ser achado por vocês. Eis-nos aqui, meu Deus, para Te buscarmos e Te encontrarmos, para orarmos ao Senhor e termos respostas, para termos mais intimidade, comunhão, para crescermos, meu Deus, e crescermos a cada dia mais, em conhecermos o Senhor, como o Senhor disse: cresçam, aprendam de mim, cresçam a cada dia no conhecimento do Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que esse quebrantamento, como Davi pediu e recebeu do Senhor, que esse quebrantamento, como tantos que creram, tiveram, Te agradaram, meu Pai, trouxeram para si a Tua bênção, que assim também seja conosco. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas, que o Senhor derrame poder e unção, que o Senhor, meu Pai, nos abençoe nessa noite. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto. Que cada uma, meu Deus, contemple a glória do Senhor. Que aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, nada possa impedir. Que nem ações, meu Pai, no mundo espiritual, que nem maldições, que nem, meu Pai, situações que hoje foram vividas e que podem até agora, até aqui podem estar comprometendo o entendimento, a absorção dessa pessoa, mas se há qualquer tipo de barreira, impedimento, bloqueio, eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu expulso, eu ordeno que os bloqueios emocionais, mentais e espirituais que tentam roubar essa pessoa, agora saiam em nome de Jesus. Que ninguém, meu Deus, seja roubado, que ninguém seja impedido de contemplar a Tua glória, de receber e entender a palavra, de perceber a direção do Espírito Santo para cada um de nós, de receber as dádivas, o alívio, os livramentos que o Senhor tem, as bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Eis-nos aqui, meu Deus,
nós cremos e possuímos cada promessa Tua. As que já louvamos cantando, as espirituais que o Senhor tem para essa noite, as para nossa casa, para nossa família, tanto, meu Deus, que não é por acaso que nós declaramos que essa é, meu Pai, o instrumento, esse é o instrumento do Senhor, para que a cada dia, a cada culto, a cada trabalho como este, a nossa casa se torne mais firme, porque como o Senhor deu a Davi e prometeu a Jeroboão, nós cremos e queremos que a nossa casa seja construída no Senhor que é a rocha, para que a cada dia ela seja uma casa firme. Que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então que seja o louvor, a palavra, a oração dentro do culto, as intercessões além do culto, aquelas que nós recebemos até aqui já em quase 12 horas, já mais de 12 horas, meu Pai, de oração, de clamor, de palavra, e aquelas que ainda faremos até completarmos mais de 24 horas. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor se agrade de nós, e que o Senhor, meu Pai, nos recompense, nos abençoando. Eu entrego este culto nas Tuas mãos, ele não é meu, ele é Teu, e eu sou mais um aqui, um instrumento do Senhor, para que o Senhor haja, meu Pai, na minha vida e na vida de cada pessoa que está aqui e que veio Te buscar, que o Senhor haja em nós e por meio de nós, é o que eu Te peço, e eu entrego o andamento deste culto, dessa reunião nas Tuas mãos, para que seja para a glória do Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua e que venhamos todos sermos abençoados pelo Senhor, é o que eu declaro em nome de Jesus, amém. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, a unção de governo está sobre mim, e para a glória do Senhor, eu governo. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 2, está escrito: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Se a gente vem aqui para 2 Coríntios 4:4, está escrito assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam, diga, não vejam, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Antigamente, quando uma pessoa, antigamente que eu digo no Velho Testamento, quando um filho de Israel, quando uma pessoa que tinha o sangue e a promessa de Abraão pecava, aquela pessoa, e geralmente o sacerdote daquela família, que era o pai daquela família, por ele, por sua esposa, por seus filhos, ele pegava e oferecia um cordeiro, para que aquele cordeiro pagasse o preço de morte que o pecado trazia para a vida daquela pessoa. E o cordeiro era oferecido, né? E ali se passava pela pessoa aquele cordeiro, então ela tinha uma perda material, uma perda financeira. E esse cordeiro não podia, obviamente, ser qualquer cordeiro, não podia ser um cordeiro, não podia ser o mais raquítico do rebanho, não podia ser o menor, não podia ser o mais novo, que ainda não tinha adquirido um tamanho, então a gente não sabe se vai dar, se não vai dar, não, tinha que ser o melhor, o primogênito, o que tinha mais gordura. E aquilo passava ano após ano, na época determinada, aqueles que conheciam a lei, faziam isso. Porém, acontecia com o cordeiro, mas o pecado mesmo da pessoa não era redimido.
Daí então, depois de muito tempo e de ver que não havia um justo sequer, o Senhor enviou o seu próprio Filho. Deus Todo-Poderoso enviou o seu próprio Filho. A gente vê a passagem que diz: Deus procurou e não encontrou um justo na terra. Nenhum. E Jesus levou com ele, cumpriu com o seu propósito de vida, com sua missão, e ao final da sua vida cumpriu com o seu propósito de levar os nossos pecados, desde que nós façamos uma coisa, que nós creiamos nele. Só que crer em Jesus, diferente do que inclusive algumas pessoas, algumas igrejas, doutrinas pregam, não se trata de eu criei um dia em Jesus, um dia eu criei e confessei Jesus ali no ato do meu batismo, então eu estou salvo. Não, nós temos todo um Novo Testamento, como Jesus disse, essa aqui é a nova aliança no meu sangue. Quer dizer, quando nós acreditamos no Senhor Jesus, nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus que foi feita a preço, literalmente, de sangue, sangue de um humano que veio, que creu, que obedeceu, que pagou todos os preços, inclusive o preço da lei. E quando eu creio em Jesus, não é uma fé repentina, imediata e única. E eu digo única de uma única vez, de uma expressão única. Mas é uma fé dali para frente. Por isso, pensem nas coisas que são do alto. E não nas coisas terrenas. Não nas coisas dessa terra. O mundo hoje trabalha, isso em todo lugar. Às vezes a gente tem a impressão, principalmente por algumas situações específicas que acabam impactando mais a vida das pessoas, como no nosso caso, nós, a grande maioria, entende que nós não vivemos uma situação ideal, digamos assim, ou pelo menos dentro de todas as opções que nós tínhamos, essa não é a situação ideal. A situação da justiça, a situação política, a situação de valores. Não é, nada hoje fora da palavra é ideal. Se você observa o que estão falando nas escolas, não é o ideal. E eu digo tanto dos valores e princípios, como do próprio ensinamento. Quando você pesquisa, vai saber o motivo, porque tem tanta gente saindo do país, indo para países específicos também da Europa, ou da Ásia e mesmo para a América do Norte, você vai encontrar muita gente que está fugindo de uma situação, sim, que temendo uma economia que venha ficar pior, que venha entrar numa recessão, mas dentre as pessoas cujo esse não é o problema não é financeiro, não é econômico, não é aquele temor da instabilidade financeira, você vê muita gente saindo por conta da educação escolar que não quer que os filhos tenham. Porque por mais que a pessoa possa pagar uma escola particular com ensino melhor, ainda assim fica aquém. Então, para o lado que você olhar, o lado do ensino, o lado da política, o lado da justiça, que costuma ser uma base forte de qualquer nação, de qualquer país democrático, como a palavra que se usa muito ultimamente, nada está ideal. Por isso, inclusive, que tem muita gente desanimando. Muitos cristãos desanimando. Porque eles têm olhado, eles têm pensado e enchido a cabeça, a mente deles, de coisas terrenas. É uma notícia que a pessoa lê hoje que é ruim, amanhã ela lê uma notícia pior ainda.
Aí ela olha de repente olha para alguém, para uma pessoa que de repente ela tenha uma inspiração em alguma coisa, aquela pessoa também acaba se tornando um pilar corrompido. E quantos que nós vemos hoje que a expressão, a aparência, as respostas que dá na vida, as reações são de desânimo, de falta completa de esperança, porque estão olhando para as coisas dessa terra, para as pessoas dessa terra, não estão olhando e se baseando nas coisas do alto, não estão lembrando de Jesus, não estão olhando para Ele. Por exemplo, a gente está na leitura da Bíblia, né? Na verdade, até essa parte específica já passou, mas é importante que, por mais que você esteja lendo a Bíblia em ordem como ela, né, está impressa, é importante que mesmo que, eu estou no começo, eu estou aqui no Velho Testamento, é importante que você leia todo dia, que você ouça, que você invista um tempo para ler algo sobre Jesus. Uma história, uma parábola, algum momento que ele teve, que ele viveu, que ele passou, porque não há ligação de qualquer pessoa, de qualquer um de nós, se não for por Jesus. O que algumas pessoas, inclusive, elas erram? E erram na igreja. Quando tudo que elas fazem para Deus tem a ver com elas. É para o meu crescimento financeiro, é para a restauração da minha família, é para o meu casamento ser abençoado, é para a minha profissão ser estabelecida, é para a minha vida profissional, a minha vida material, ela assumir tal papel. E Jesus? Onde está Jesus? Que tempo Jesus tem tido na sua mente? Hoje, por exemplo, quantas vezes você disse o nome Jesus? Responda para você. Quantas vezes hoje você pensou em Jesus? Não numa imagem, porque a gente nem tem essa imagem, mas saber, ter aquela... Veja que Davi, por exemplo, ele não viveu no tempo de Jesus. Mas tem uma expressão que Davi usa lá no Salmo 51, inclusive a gente leu essa expressão no domingo, que ele diz assim: me devolve a alegria da salvação. Tem gente que não lembra, não pensa, não cita, não gasta, e sem exagero, hein? Hoje, inclusive, meio-dia eu falei que o Evangelho, se tem uma palavra de ordem no Evangelho, é equilíbrio. Extremismo, exagero, fanatismo não fazem parte do Evangelho. O Evangelho é direção de vida equilibrada. Mas sem exagero, tem gente que se eu falar, será que você gastou na tua mente 10 segundos com Jesus? Tem gente que sinceramente teria que responder, não gastei. Mas quanto tempo de repente foi gastado com coisas que são assim, absolutamente dessa terra? Coisas que não edificam tua vida, coisas que não te trazem ânimo, que não te dão esperança, coisas que não te redimem, que não tornam a sua vida uma vida melhor, nem tornam melhor nessa terra e nem te tornam uma pessoa mais perto, mais próxima, com mais comunhão com Deus. O problema da pessoa que vive olhando para as coisas, para as pessoas, para os pensamentos dessa terra, é que ela não percebe que isso não para, que não é uma questão que, ao contrário do que muitos pensam, eu tenho controle. Não, eu estou envolvido com isso, eu estou envolvido com essa situação, eu estou envolvido com essa pessoa, mas quando eu quero, aí eu me volto para Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço isso. Não é assim.
a gente vai se perdendo aos poucos, vai se envolvendo com as coisas que não são corretas aos poucos. Vai se envolvendo com elas e elas vão se envolvendo conosco. Na verdade, primeiro elas se envolvem conosco. Porque se tem uma coisa que o diabo é persistente. Qual que é a palavra de ordem que a Bíblia diz com relação ao diabo? Resistam. Quer dizer, o diabo não vai tentar você uma vez só, na mesma coisa. Ele não vai te tentar impressionar uma vez só. Ele não vai tentar te distrair uma vez só, nem duas, nem três, mas ele vai ficar ali batendo. Ele vai ficar ali insistindo. Não deu da última, vai dar dessa. Ah, não foi agora, vai ser daqui a pouco. Não, essa pessoa não caiu ainda, mas vai cair. E aí a pessoa não percebe com o que ela está envolvida, com o que ela está se envolvendo, para que caminhos, quais as atitudes que ela está tendo. Às vezes a gente pega cada caso de gente que está na igreja já estabelecida há tempo, que conhece a palavra, que já teve experiências com Deus, e às vezes a pessoa, ela não é que sem perceber, ela não percebe durante aquele período que aquilo foi sendo gerado dentro dela, mas quantas vezes que a gente, de repente, encontra alguém, não, a pessoa busca, procura ajuda e, sabe, minha vida estava assim, tal, quando eu me dei conta, aconteceu isso, quando eu me dei conta, tal situação aconteceu, quando eu me dei conta, tal coisa se passou. A gente viu a catarse. Acredite, quantas coisas, a maioria das coisas que eu ouvi nas confissões, que eu participei de pessoas que queriam essa limpeza, essa libertação, né, essa definição na vida, ou seja, eu não quero mais que o mal tenha poder sobre mim, porque aquilo que a gente esconde tem poder sobre nós. Quantas situações que eu peguei, e eu posso, assim, não tenho um número exato, mas eu arrisco dizer que a maioria das coisas que eu ouvi, que são coisas tristes, vergonhosas, terríveis algumas, não aconteceu com a pessoa quando ela estava no mundo. Não aconteceu com ela quando ela ainda estava, sabe, numa outra fé, numa outra vida, não aconteceu já com ela sabendo, conhecendo a palavra de Deus. E essa é uma mensagem que as 2 últimas semanas a gente tem ouvido. A principal arma que o diabo usa é a distração. Você se envolve com o assunto, se embrenha naquele assunto, vai sabendo, se inteirando daquilo, tomando mais conhecimento daquilo, quando você vê, você se perdeu. Vai olhando para onde não deve, tira o foco do Senhor. Quando a gente vem aqui para o Salmo 73, está escrito assim, vamos ler esse Salmo. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Veja que é como eu falei no comecinho. Muitos aqui representam o Israel. O Israel de antes é a igreja de hoje. O Israel, o povo chamado, o povo separado, é a igreja de hoje. Mas está escrito, certamente Deus é bom para Israel. Aí, vamos lá, tem uma condicional aqui. Qual que é a condicional? Para os de coração puro. Então, é o que a gente vê. Nem todo mundo da igreja, nem todo mundo de Israel, todo Israel era abençoado? Não. Não tinha entre os de Israel, que tinham uma vida, que tinham ali um destaque, e tinha aqueles que não tinham. Aqueles que não se destacavam.
Na segunda ainda eu falei, tem gente que vive pelo menos. Que de tudo que pode fazer para Deus, está sempre pelo menos. É a expressão da pessoa. É pelo menos, eu fiz isso, pelo menos eu estava, pelo menos, eu dei isso. Não, isso eu falei na segunda, orei aqui, quem estava aqui lembra disso, e você tem que tomar posse que você que era aquela pessoa do pelo menos, isso tem que mudar na sua vida. Você não aceitar mais ser essa pessoa que vive, sempre depois de um resultado que te frustra, você usar esse tipo de expressão como uma desculpa, pelo menos eu tentei, pelo menos eu fiz alguma coisa. Não. Porque nós não temos que viver pelo menos, nós temos que viver pelo mais, pela excelência, pela bênção de Deus e não pelo menos. Porque o que é o pelo menos? É aquela, eu podia ter feito tudo, mas fiz alguma coisa, eu não fiz tudo que eu podia, não coloquei toda a minha força. Não, por exemplo, não esvaziei a minha mente daquilo que era impuro, que é a palavra de agora, daquilo que é impróprio, daquilo que é impuro, daquilo que não é para a minha vida, daquilo que eu não quero no meu futuro ter mais disso, e enchi da palavra de Deus. Não paguei o preço que eu tinha de pagar. Cedo ainda eu falei da Abigail. Quanta gente que está perdendo coisa grande na vida, por conta de coisas insignificantes. Ainda disse, a história da Abigail, você lembra? A mulher do Nabal, o tolo, né? Que o Davi, na época de tosquear as ovelhas, manteve seus homens ali nas montanhas, protegendo o rebanho ali do Nabal, né? Garantindo a segurança daquele povo. E o que não era comum, o que não era normal acontecer, foi que eles não tiveram nenhuma perda. Não perderam mantimento, não perderam animais, não perderam nada por causa daquela proteção que os homens de Davi foram para eles, para os tosqueadores de Nabal. Então, aquilo não era comum, sempre tinha uma perda aqui, outra ali, né? Enfim, não eram poucas as perdas, isso era normal. E aí depois o Davi mandou homens, olha, naquela época lá a gente te apoiou, né, te deu um suporte, se não fosse o nosso suporte, pergunta para os seus homens, vocês não tiveram perda nenhuma, nós fomos como, a expressão dele, nós fomos como um muro de proteção para eles. Então agora, mostre a tua generosidade, né, para com os meus homens também, como eu mostrei com você. E o Nabal disse, não sei de onde você saiu, como se diz, não sei de que caminhão você caiu aí, quem você servia, se você é um rebelde, se você é uma pessoa que está correta, e eu não tenho nada com você, e não vou fazer nada, não vou ceder nada, não vou dar nada, não vou cooperar com isso. Quando chegou no Davi a resposta, Davi disse o seguinte, que o Senhor me castigue amanhã se tiver alguém do sexo masculino da casa de Nabal vivo. E o Davi ficou furioso, e já estava se preparando para ir e pegar ali e fazer o Nabal e os homens da casa dele pagarem o preço por aquela atitude, né? Aquela atitude estúpida. E aí ficou sabendo um dos servos, que inclusive usou a expressão, né? Ô, minha senhora, que era a mulher dele, Abigail, foi falar com ela, falou, olha, a senhora sabe que ninguém consegue conversar com o meu Senhor, quer dizer, ninguém pode conversar com ele, porque ele não dá ouvidos para ninguém, ele é ignorante, ele é estúpido, ele é intransigente. Aí olha que coisa, aquela mulher pegou, eu ainda fiz questão de separar, né? Ela pegou pães, bolos, alguns cereais e umas poucas ovelhas. E ainda usei uma expressão, né, ilustrando que eu falei, o que aquela mulher usou, se encontra na padaria, que a maioria das coisas foi massa, bolo e pão. Pegou tudo isso, colocou nos animais, foi até o Davi já estava no caminho para encontrar os homens da casa de Nabal e exterminar com eles. Quando aquela mulher chegou, falou, eu errei, o erro foi meu, eu não tive conhecimento dessa situação,
Não leve em consideração Nabal, porque o nome dele já explica qual é a atitude dele, que o nome significa tolo. Mas aqui, eu trouxe para o Senhor bolo, pão, né, como se diz, um bolo, uma fatia húngara aqui, né, uma rosquinha, um negócio. Está aqui para compensar vocês, tudo que vocês fizeram. Eu reconheço em nome dele, em nome da minha família, em nome dos servos do meu marido, eu reconheço tudo que vocês fizeram, porque eu ouvi, foi isso mesmo que o Senhor disse, que os servos, os mensageiros disseram. Está aqui, receba. E não se suja com isso. O Senhor vai ser grande, o Senhor vai ter um reino, o Senhor não precisa desse peso na sua conta lá na frente. Davi ouviu, aceitou, recebeu e disse: louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Não vou fazer o que eu ia fazer, vou receber o que você trouxe e vai ficar por isso mesmo. E aí o que eu me pego? O que era essa compra de padaria para o Nabal? O que aquilo era para o patrimônio que ele tinha, para os bens que ele tinha? Nada. De verdade, se você analisar, é uma compra de padaria. Você sair daqui agora e falar, eu vou pegar e vou alimentar aqui, eu vou comprar hoje pão e bolo para todos os obreiros, como se fosse algo desse tipo. Vou lá passar na padaria agora e vou pegar do que tem ali de melhor, o que o povo mais gosta, e vou fornecer para aquele povo. Foi isso, para a época foi basicamente isso. Só que se não fosse isso, essa atitude, se não fosse esse desprendimento, sabe, esse compromisso, todos os homens da casa de Nabal teriam morrido. E qual mensagem que isso traz para nós? Quantas pessoas estão perdendo coisas grandes, grandiosas, por não abrirem mão de coisas, eu diria mais, insignificantes. Sabe por quê? Porque na mesma passagem diz que naquele dia o Nabal estava dando um banquete como um banquete de rei. Quando você dá uma festa, você fica medindo quanto que as pessoas bebem, comem, você fica medindo? Só um, hein? Só um cálice, só um pedacinho do bolo, só. Não. Então, para aquela festa sem propósito, ele deve ter gastado ainda mais do que a mulher dele gastou para favorecer o Davi e os homens dele. Porque ele não daria um banquete como de um rei para pouca gente. É ou não é? Ele não ia fazer isso para pouca gente. E aí o que você tira disso? Quantos que às vezes, por mesquinharia, avareza, coisa que dinheiro paga. Sabe aquelas coisas que às vezes você vai lá, você substitui, você compra, você paga, aquele negócio que ficou mal conversado. Você sai da tua casa e vai até um lugar para resolver algo, sabe? Faz uma pequena viagem, faz uma ligação, supre algo que está ali, sabe? Ficou aquela nuvem pairando, aquela situação mal conversada, mal resolvida. E sempre o ingrediente principal é o orgulho. Mas aí se junta orgulho, avareza, preguiça, causa desgraça. Por isso essa mulher aqui, com pouco, como eu estou dizendo, uma compra de padaria foi lá, salvou a vida do marido, a vida de todos os homens, e ainda se credenciou para ser a próxima esposa de Davi. Porque depois daquilo, o marido dela, quando ficou sabendo, ficou paralisado, deu uns dias, ele morreu, teve um ataque, morreu. Primeira coisa que o Davi fez quando ele ficou sabendo: eu quero aquela mulher sábia, desprendida, aquela mulher bem resolvida para ser minha esposa. E ela, claro, prontamente, não hesitou quando foi chamada e aceitou o convite de Davi. Quantos aqui será que hoje, né? Sabe, uma coisa pequena, um valor insignificante, você pode dizer, custa isso, custa, você pode pagar? Paga. Tem coisas que de repente estão há dias, há meses e há anos, por uma questão pequena que você pode ir lá e resolver, tirar da frente. E que não é Deus que vai fazer por você. Não foi Deus.
que falou com Davi: Davi, deixa isso para lá. Foi a Abigail que fez o que estava ao alcance dela. Foi ou não foi? Então tem coisa que não adianta pedir para Deus. Tem coisa que não adianta você, Senhor, Senhor. Ah, Senhor, joga por terra. Deus te deu condição, Deus te deu visão, Deus te deu a direção da palavra, Deus te deu a condição financeira, Deus te deu autonomia para decidir sobre aquilo, Deus te deu tempo, Deus te colocou pessoas no caminho para te apoiarem naquilo, e você está dizendo: Deus, define e resolve para mim. Ele não vai resolver. Como foi com Abigail, ela juntou os servos que ela podia, pegou os animais que ela tinha, usou os recursos que ela tinha, trigo, uva passa, pegou lá grãos, pegou ovelhas, é o que eu tenho em casa, eu vou resolver isso. E Deus vai me ajudar. Aí o que é com Deus? Eu faço a minha parte. Quem vai tocar o coração de Davi, quem vai quebrantar o Davi, aí é Deus. Mas tem gente que não tem como Deus quebrantar, porque não tem atitude de fé. Porque essa postura, essa atitude de Abigail foi uma atitude de fé. Isso é fé. Quando você sabe o que fazer e faz. Quantas pessoas de repente estão aqui hoje já até atrasadas? Eu não digo atrasada no culto, na igreja, mas está atrasada para agir de coisas que você ouviu no domingo, que Deus falou com você, já te deu uma direção, vai lá e faz isso, meu filho. Vai lá e resolve isso. Vai lá e tira tal coisa da tua frente, vai lá, coloca a mão nisso. Você viu que o outro não fez, o outro não resolveu, o outro não pagou, o outro não deu jeito. Você pode, você sabe o que fazer. Vai e faça. Resolva. Tem coisa que é sobrenatural. Mas o natural Deus não vai fazer. Lembra da história da pedra? Foi o bispo Murilo que falou disso, né? Que dia que foi que ele falou isso mesmo? Trabalho dos homens. A pedra de Lázaro, Jesus removeu? Um anjo removeu? Anjos dos céus, venham aqui agora, removam a pedra. Não, porque tinha bastante gente lá. Homens fortes, gente interessada, parentes de Lázaro. Se não tivesse homens, até as irmãs dele podiam ter movido a pedra. Marta e Maria, movam a pedra aí. Porque isso é possível a vocês. Mas já no túmulo de Jesus, foi o anjo. Não foram pessoas. Porque ali não tinha pessoas. Mas que situações que você está presente, que você tem conhecimento, que você tem discernimento, mas talvez ainda tenha preguiça e não agiu. Talvez a avareza está te impedindo de agir. O que é a avareza? Vai me custar. Eu vou ter que pagar tanto. Eu vou ter que tirar do meu bolso. Eu vou ter que tirar da minha conta. Eu vou ter que resolver isso. Não olha por esse ângulo, não. Não olha pelo ângulo que vai te custar. Olha pelo ângulo que você pode. Está entendendo? Não, mas eu posso. Tem coisa, inclusive, que na vida da gente, você descobre que quanto mais você coloca algumas coisas em ação, de forma sobrenatural, o dinheiro é uma delas. Você pode ver que quem tenta ficar controlando o dinheiro, guardando dinheiro, se poupando em tudo, essas pessoas não são as que mais crescem financeiramente. Quem mais cresce é quem coloca o dinheiro para trabalhar da forma certa. Seja para o reino de Deus e seja para as coisas que a Bíblia chama de pão. Aquilo que é pão, aquilo que alimenta, aquilo que supre. Isso dentro da obra e fora. Porque tem gente que por coisas pequenas como uma situação dessa, que ela tem condições, ela tem conhecimento, ela tem um conhecimento revelado, que é a palavra, ela tem um conhecimento técnico da causa, ela tem acesso, ela tem dinheiro, ela tem autonomia e ela não faz. E a vida dela também não sai do lugar. Aí a pessoa ouve uma mensagem como essa e ela pensa, quer saber a verdade, eu tenho tudo que eu preciso, só falta o quê? Atitude. E atitude de fé. Eu vou agir. Ela age, aí ela vê multiplicação na vida dela. Igual foram com 5 pães e 2 peixes. Um incrédulo faria o que com aqueles 5 pães e 2 peixes? Fica quieto aí. Não, nem mostra isso aí.
Meu Deus, nem mostra. Está vendo quanta gente tem aqui? Não, guarda, depois a gente dá um jeito ali entre nós só. É muito pouco, pelo menos vamos garantir o nosso. Mas teve o bendito lá do apóstolo que Jesus, a gente só tem isso aqui. Graças a Deus. Senhor, eu te dou graças pelo que nós temos, Senhor. Sirva a todo mundo. Quando aquilo foi colocado, foi multiplicado. Ou seja, quantos aqui que entenderam, isso aqui na minha vida parou porque eu não coloquei em ação. Eu não estou colocando, não estou agindo, Deus me deu. E eu não estou falando especificamente de dinheiro, mas eu também estou falando de dinheiro. Porque eu creio que tem gente que por coisas pequenas está perdendo, está deixando de viver um tempo que já era para estar vivendo de coisas grandes. Gente que por conta de avareza, e eu selecionaria essas duas coisas. A avareza, que tem a ver com o que é material, dinheiro, e a preguiça. Porque não é falta de conhecimento. Não é falta de saber o que fazer. Isso vai desde o teu casamento. Quantos homens e quantas mulheres sabem o que o marido, o que a esposa espera? Falando da casa firme. Quantos aqui já ouviram? Quantos já foram orientadas por pastoras? Quantos já foram orientadas por pastores? Faz isso. Não quero. Não gosto. Isso aqui vai ser assim, isso aqui custa. Isso aqui eu vou ter. Faz. Perto do que vai vir é pequeno. Perto da recompensa, perto do benefício vai ser pequeno. Mas tem aquelas frases, né? Eu não sou assim. Se tornem. Uma das maiores bênçãos que a gente vive é a mudança. Diga, eu preciso gostar de mudança. Eu não gosto de mudança. Mas tem mudança que você precisa. Se tem uma coisa que a gente não pode ser, a mesma pessoa de sempre. Tem coisa que você tem que entender hoje e já, não cabe mais na minha vida hoje. É igual que a gente começou, eu penso demais nisso, naquilo outro, nesse assunto, eu estou inteirado. Vou limpar a minha mente e vou mudar o meu foco, não vou mais ser das pessoas que pensam, que falam, que se envolvem, que estão presas e apegadas às coisas dessa terra. Mas vou ter tempo com Jesus, vou falar de Jesus, vou pensar em Jesus. Vou dar lugar para o nome de Jesus, para a história de Jesus, para a verdade que Jesus falou, para as pisadas. Por que a Bíblia diz que a gente tem que ir atrás dele? Se alguém imitar Jesus, vai errar? Vai errar? Não vai. Se alguém falar as palavras que Jesus falou, as boas e agradáveis e as palavras ruins de se ouvir, essa pessoa vai falar alguma coisa errada? Não vai. Se alguém se comportar, ter reações na vida, como Jesus teve, ela vai se decepcionar? Ela pode decepcionar pessoas, mas ela vai se decepcionar? Não vai. Então, você quer conhecer uma pessoa, e melhor, você quer ser uma pessoa que não é frustrada? Coloca Jesus como o seu exemplo de vida, como ali o destino que você vai atingir. Eu quero ser como Ele, eu quero falar como Ele, eu quero agir como Ele, eu quero reagir quando for surpreendido, quando for tentado pelo diabo igual Ele foi, quando for ali surpreendido por uma situação, num lugar, num ambiente, eu quero ter a resposta, eu quero ter a reação de Jesus. Continuando a passagem. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte.
não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Esse aqui é um salmo de Asaf, que no momento de muita sinceridade, ele confessou uma fase que ele viveu. Uma fase que, como eu estou dizendo, começa na pessoa tirando o olhar de Deus, especificamente de Jesus. E se envolvendo, olhando, pensando, aí passa mais tempo que deve pensando nas coisas da terra, o pensamento vira o quê? Um questionamento. O que ele falou? Por quê? Por que ele prospera? Ele não faz o que eu faço. Ele não acorda de manhã, não assiste o programa, não faz a oração de Jabez, não ora, não declara, não faz declarações poderosas, não está lá no primeiro domingo do mês na Santa Ceia, dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Não está ali, né? Tem aquela situação de lascívia, ele, não é para mim. Pelo contrário, o ímpio, ele aproveita daquilo. Tem uma situação que ele pode tirar vantagem, que ele pode ser malandro, ele vai ali e se aproveita, e ainda fala, aí ó, mais um que eu conquistei, mais uma situação que eu me dei bem. Isso acontece, não parece que ele está falando dos dias de hoje? Fala a verdade. Parece ou não parece? A gente vai lendo aqui, não dá a impressão que é alguém assim que está falando agora, num dia de hoje? Não parece que é agora essa situação? O que isso mostra? Sempre é assim. Às vezes aquilo que a gente acha, porque não, sempre é e sempre foi assim. A expressão dele aqui, cada vez que eu leio essa passagem, eu tenho essa mesma impressão, da impressão que ele está falando de hoje. Da impressão que ele vive nos dias de hoje. As mesmas coisas que o ímpio fazia lá atrás, são as coisas que o ímpio faz hoje. E o mesmo tipo de questionamento de quem está olhando e de quem está com foco nisso, é o mesmo de antes. Por que na vida, tudo é fácil para ele. Está sempre bem, forte, saudável. A bispa fala essa história, né? Na época que ela começou na fé. Esse era um teste, digamos assim, para ela, um teste de Deus, mas também era uma tentação do diabo, né? Porque enquanto ela estava ali lutando na fé e lutando pela fé, e os filhos saía de uma doença e entrava em outra. Olhava para os parentes, digamos, os sobrinhos ali, os filhos dos ímpios, e como é que estavam os sobrinhos, os filhos dos ímpios? A toda prova. Podia pegar uma chuva, nadar na enxurrada, pular no rio, comer terra, e como diz a meninada, estava boa, saudável, né? Como se diz, não tinha nem carne nos dentes. Enquanto os filhos dela, um passou 7 anos no hospital, foi que ela diz, vivi 7 anos em hospital. O outro, problemas sérios ali respiratórios, refluxo, tal.
E um assim, curava uma coisa, vinha a outra, curava uma coisa, vinha a outra. O ímpio estava ali perto. Ela já falou isso aqui várias vezes, estou contando algo que direto ela fala. Às vezes olhava para os filhos dos ímpios mais próximos, sempre bem, saudável, tá? Olha, que menino corado, que menino forte. E os dela, de quem orava, buscava Deus, jejuava, doente. Ia para a igreja, ia para a vigília, ia para jejum, doente. Só que aí que está, aquilo acontecia, mas aquilo não foi alimentado aqui dentro. A gente tem que diferenciar as coisas que acontecem conosco, coisas que acontecem, que são as circunstâncias, das coisas que nós geramos. Quem conseguiu entender a diferença? Então, você não tem controle das circunstâncias. Situações como essa, por exemplo. Quantos no trabalho estão lá sendo fiéis, sendo leais a Deus, falando a verdade, orando, a pessoa que vai, leva o azeite, unge a empresa, unge o trabalho, unge a mesa, unge o nome da empresa, abençoa, faz jejum. E às vezes o que está vendo é que um ímpio está tendo momentaneamente, neste momento, resultado melhor. O ímpio que às vezes trai o cônjuge, o ímpio que fala palavrão, o ímpio que não é dizimista, o ímpio que tem uma vida desregrada, uma vida sem nenhuma integridade. Isso acontece. E eu não vou ser aqui o hipócrita de dizer, não, não acontece, não é assim. Não, na vida do justo só acontecem coisas boas, é só a proteção de Deus e a gente sempre está dentro da redoma, nada de mal acontece. Acontece. Quantos que está chegando perto do propósito, a pessoa agora fica resfriada e vem aquela situação que você vai ter que lidar e vai ter que lidar com outras coisas. Você está vendo o ímpio para viajar, o ímpio para ir para não sei onde, para, sei lá, os destinos agora de frio, né? Campos do Jordão, Gramado, alguém que vai para outro país aí para aproveitar as férias. Você vê, não, Senhor, eu vou fazer o propósito, o Senhor vai me dar condições. Você vê as coisas tendo uma complicação, você vê uma oposição, aí o ímpio fala assim, olha, está tudo perfeito para eu fazer aquela viagem. Isso acontece. E não vai parar de acontecer. Essa palavra sendo pregada não vai mudar isso. Vai continuar sendo assim. A gente está falando de um salmo, aqui um salmo, que há milhares de anos foi escrito. E parece que alguém escreveu para o culto hoje. Alguém estava inspirado e relatou o que estava vivendo agora há pouco. O Asaf, por um tempo, começou, como ele disse, eu tropecei e quase caí. Por quê? Porque eu comecei, diga, alimentar. O problema não é as coisas acontecerem, porque elas acontecem, elas aconteceram e elas vão continuar acontecendo nessa direção. Se você não está vivendo algo assim, talvez você nem lembre. Mas quem está vivendo situações desse tipo, desde quando ouviu aqui a leitura, já falou, olha, parece que eu estou vivendo. O fulano está assim enquanto eu não estou. A fulana está desse jeito enquanto eu não estou. É assim. O problema não é o que acontece, o problema é você alimentar o pensamento errado. É você começar a olhar para isso como se essa fosse uma verdade absoluta e a palavra de Deus não fosse verdadeira. Aí, ó, qual que é o pensamento que o diabo geralmente lança para quem está alimentando isso? Do que está adiantando tudo o que eu faço? Fala a verdade, quem já pensou isso alguma vez? Não, gente, com determinação, levanta a mão aqui, que hoje a luz está apagada ainda e eu não vejo mesmo. Quantos de nós que quando estava vivendo uma situação como essa, nossa, olha, a pessoa não paga o dízimo do que eu pago. E o diabo vem mesmo, e o diabo não tem, como se diz, o diabo não tem papas na língua. Do que está adiantando? Oração,
jejum, propósito. Mas aí que está, se a nossa busca, se a nossa vida com Deus se resume em resultados e em momentos, nós não temos vida com Deus. E essa é uma palavra de descoberta para alguns. Porque se você já viveu isso, é normal, todos nós já vivemos. O Asaf viveu isso. Davi também viveu isso. Tem salmos de Davi que ele diz: olhei e vi o ímpio, parecia uma árvore frondosa, cheia de frutos. Mas depois ele completa: depois olhei de novo e já não vi mais nada. Quer dizer, eu percebi que o ímpio estava indo bem, eu percebi que estava diferente para o bem com relação a mim. Mas quando olhei de novo já não tinha mais nada, já tinha passado, tinha secado. Parecia como um galho seco que só servia para ser queimado. Aí vem o versículo 17. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Olha bem as expressões. Enquanto nós temos um processo, e os processos dos justos nos parecem e são demorados. São ou não são? São demorados. Por exemplo, e pegando esse exemplo aí dos filhos da bispa, não foram dias nem meses, foram anos. Mas a gente que conhece a história, a pergunta que não cala é: valeu a pena? Isso tem que ser uma inspiração para nós. Ah, mas o ímpio. Deixa o ímpio. Esquece o ímpio. Se você está sendo pressionado por momentos, por situações, entra no santuário. O que é entrar no santuário? Já falei. Santuário para mim, santuário para você, santuário no templo, no ministério da graça, é Jesus. Ninguém é santo. Ele disse assim: sede santos como eu. Então, sem Jesus como referência, ninguém é santo. Ninguém é bom bastante. O que ele disse para os discípulos? Sem mim vocês nada. Ele não disse assim: sem mim vocês não poderão fazer algumas coisas. Sem mim vocês não podem fazer várias coisas. Não, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então, quem está direto caindo nessas mentiras, caindo nessas armadilhas, é porque está afastado de Jesus. Sim, talvez está próximo de resultados, está próximo de frases de efeito, porque tem muita gente aí misturando, né? Como você sabe que não existe rede social, existe rede de anúncio. Então, por exemplo, uma pessoa que ela sempre está ali antenada, ela está conectada. Você assiste um culto da bispo, assiste um culto agora, para quem mesmo está assistindo ao vivo. Se você continua nessa rede que você está assistindo o culto, depois do culto, ele vai, é claro que ele quer que você continue, ele quer que você continue ali vendo, dando, né, audiência. Ele vai te sugerir alguma coisa. Ele pode te sugerir um outro culto do ministério, ele pode sugerir um culto de outro pregador, mas o que a gente está vendo é que ele está sugerindo para você esses transformadores de pessoas. Então, o que eu vejo às vezes? Tem gente que você conversa que você percebe que não sai da boca da pessoa um Jesus. Não sai uma frase de quem tem comunhão com Deus. Não sai uma mostra, uma prova de quem está dependendo do Espírito Santo lhe dirigir.
Mas saem algumas frases de efeito daquelas que você fica até empolgado. Ah, porque tal coisa é isso. Porque tal coisa é assim. Porque tal coisa é o sucesso. A Bíblia fala de sucesso. Só que o que o Asaf aqui, ele vai falar até o fim desse salmo, é que o maior sucesso que uma pessoa pode ter é a certeza da salvação dela. E ele estava falando de um tempo em que a salvação nem era por Jesus. Não era por meio de Jesus. Olha a expressão que ele usa. São destruídos de repente. Completamente tomados de pavor. Isso aqui era uma profecia dele. Essa palavra aqui ela é dupla, né? Ela é dúbia. Porque a gente pode dizer que o ímpio, às vezes, ele está um dia, ele está saudável, rico, a família dele assim enche uma mesa enorme, ele está bem, tem patrimônio que todo mundo sabe quem ele é. No outro dia ele pode estar pobre. Isso pode acontecer? Pode ou não pode? Sim. Mas vamos lá, isso pode acontecer com o ímpio, com o justo. Pode ou não pode? Ou não, com o justo isso não acontece nunca. Do justo está um dia bem, rico, saudável, no outro dia ele não está bem, ele perder dinheiro, ele ter uma doença. Não acontece isso com o justo? Acontece ou não acontece? Acontece sim. E eu te falo um nome. Já ouviu falar de Jó? Era justo ou era ímpio? A Bíblia diz que ele não era só justo. Que Jó era assunto nos céus. Não tem aquela expressão que a gente usa de vez em quando, que nós queremos ser assunto nos céus entre os anjos? Tem ou não tem? Jó no Velho Testamento já era assunto nos céus. Será que ele era justo? Do dia para a noite, ou da noite para o dia, como você preferir, Jó tinha tudo. Era, se fosse nos dias de hoje, era bilionário. Tinha uma família que só filhos ele tinha 10, aqueles que imaginam o domingo, aquela macarronada de domingo ou churrasco de domingo, para quem gosta mais de carne, aquela mesa cheia. Aquela família grande, bonita, aquele dia maravilhoso. O homem que sem a lei, sem expiação de pecado, oferecia ofertas por seus filhos. A gente não tem base de alguém mais justo que esse homem no tempo dele, com os recursos, com o conhecimento dele. Então não, talvez a gente, mas não acontece com o justo. Acontece sim. Mas tem uma coisa que não acontece com o justo. O ímpio ele pode ser rico, estar saudável, ele pode estar bem, ele pode ter nome, credibilidade, fama, e do dia para a noite ele morrer. E aí vai se cumprir essa palavra. São destruídos de repente, porque o ímpio quando morre ele consegue levar o dinheiro dele? Para onde ele vai, ele leva o dinheiro? Ele leva a família junto? Para confortar e consolar ele? Ele leva o crédito, a credibilidade, ele leva o legado que de repente ele construiu aqui na terra? Não. E aí o que acontece com o ímpio? Completamente tomados de pavor. Porque assim é o inferno. Tinha tudo, era rico, tinha servos e servas, tinha nome, credibilidade, saía direto no jornal, nas revistas, tinha não sei quantos milhões de seguidores, tinha um salário de tal, fui, conheci o mundo, morri. Acabou para o ímpio. É só pavor. É só ranger de dentes. Só sofrimento. E como nós sabemos, o inferno é um lugar recordações. Imagina o ímpio que viveu o melhor do melhor do melhor do melhor. Para ele ainda é pior. Era. Fui. Mas não me rendi a Deus. O justo não. O justo, o de repente do justo, a morte do justo, ou a volta de Jesus, porque não vai ser de repente,
A Bíblia não diz que vai ser como um raio? De repente você sai ali, faz um tempo de chuva, você vê aquele risco, né? Você não contava com aquilo, não esperava. Assim vai ser a volta de Jesus. E o justo não depende se ele vai estar rico, se ele vai não estar rico, se ele vai estar com a saúde dele na plenitude, se ele vai ter aquela família grande ou pequena, se ele vai estar casado, solteiro, se ele vai ter tido tantos relacionamentos ou não. Mas o justo, se ele estiver no santuário, o de repente para ele vai ser a melhor fase, vai ser a melhor parte da eternidade dele. Porque nós aqui falamos de pessoas que vão viver o que no máximo? 80, 100. Ah não, a pessoa que está muito bem, tomou todos os suplementos, comeu do melhor, só alimento orgânico, se cuidou, tratou, tinha acesso. Vive o quê? 120 anos? O que é isso perto da eternidade? É alguma coisa? Essa é a maior, literalmente, vitória de uma pessoa. Literalmente, a maior vitória é aquela em que a gente vai passar mais tempo. É a salvação da nossa alma. É aquilo que a gente não conquista. É aquilo que a gente acreditou na conquista que Deus nos deu pelo seu Filho, o Senhor Jesus. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional, e é assim que a gente parece quando a gente só se prende ao aqui e o agora. Quando a gente olha para tudo menos para onde deve olhar, para Jesus. E quando a gente não está olhando para Jesus, a gente vai assumir, a gente vai pegar outra pessoa como referência na vida. Eu quero que você feche seus olhos por um minuto agora, por favor. Você não vai falar isso em voz alta, ninguém vai ouvir, nem vai saber. Mas de verdade, quem é a referência para quem você tem olhado atualmente? Tem duas respostas. Jesus. E a outra é qualquer outra pessoa para quem você está olhando e se comparando. Qualquer que seja o nome, a pessoa, a relevância para este tempo e para esta terra, essa não é a resposta. Se foi diferente de Jesus, não é a resposta certa que você deve dar na vida. Pode olhar para mim. Quantos aqui será que a resposta foi não é Jesus? Você pode até ter respondido, minha referência, meu marido, minha esposa, minha mãe. Minha referência, o fulano de tal que é milionário. Minha referência, o fulano de tal que eu li o livro dele, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Olha para Jesus. Se encha. Traga para a sua vida. Traga fazendo, falando, ouvindo, lendo, praticando os ensinamentos dele. Percebi então que meu coração se amargurou, que eu estava despedaçado por dentro. Quantos cristãos estão vivendo assim? Eu falo uma coisa, e há muito tempo, desde quando eu ainda era jovem, eu penso assim. Eu penso que vir para a igreja, estar no templo, é algo que a gente não deve abrir mão. Porque primeiro essa foi uma ordem que Jesus deu. Isso não é uma coisa de religião, isso não é uma coisa doutrinária. Isso é novo mandamento, mandamento de Jesus. O livro de Atos é o cumprimento do mandamento de Jesus da igreja. Só você lê o livro de Atos.
As pessoas iam, pregavam, e quem pregava e ouvia se tornava parte da pregação e se tornava um gerador de pregação. As pessoas estavam unidas e reunidas pelo mesmo propósito. Elas geravam o ambiente, elas ocupavam o ambiente e elas expandiam o ambiente espiritual. Isso é a igreja. Agora, eu não aceito uma pessoa só estar bem na igreja. Isso está errado. Se você é aquela pessoa que você diz assim, eu só fico bem, eu só tenho paz, eu só fico assim, tranquilo, a expressão que você quiser usar, porque não é a expressão que importa, é o estado de espírito. Se você diz, eu só fico bem na igreja, está errado. Não está certo, acredite. Não, mas por que na igreja não? Você tem que crescer em Deus. E onde você estiver, duas coisas, só podem ser lugares onde Deus está, porque se Deus não está, nem eu vou. É ou não é? Se Deus não vai, eu sei que Deus não vai, aí é onde, quem que é a minha referência? Então Jesus iria até esse lugar? Iria, então eu vou. Então eu vou, porque eu sei que eu vou após Ele, eu vou atrás dEle, seguir as minhas pisadas, ou pisaduras, dependendo da tradução. Ele não vai, Jesus não vai, então eu não vou. Mas se Jesus vai e eu vou, então Ele e eu somos um. Somos um. Porque a partir do momento que eu creio e fico com Ele, Ele disse, eu vou, mas eu vos deixo o meu Consolador, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Pai, Filho e Espírito Santo são um. É um Deus. O Espírito Santo é o Espírito que estava em Jesus. Eu não sou bom para pagar os preços em Deus. Eu não sou bom para resistir ao pecado. Mas como eu creio em Jesus e eu sigo Ele, o Espírito dEle que me dá graça, que me favorece, que me torna aquela pessoa forte espiritualmente para lidar com as coisas que neste mundo, a Bíblia não diz que as potestades, os principados, eles querem ocupar que lugares? Que lugares que está escrito que eles querem ocupar? Lugares celestiais. Que lugares são os celestiais? O diabo não está interessado, gente, em patrimônio tombado pela Unesco, por castelo, por mansão, por hotel 6 estrelas. Não, o diabo está interessado em pessoas. Estes são os lugares celestiais. Porque não vai nada que tem nesta terra, essa poltrona bonita, esse templo reformado, esse altar, vai para o céu? Quem que vai para o céu? Nós vamos para o céu. Então são estes lugares que o diabo quer ocupar. Que ele não quer que tenha o Espírito Santo para ele ocupar essas vidas, para ele dominar esses, o que chama de lugares. Mas somos nós. Então, quando eu estou em Deus por Jesus, e o Espírito dele está na minha vida, eu não vou ficar bem na igreja, eu vou me alegrar na igreja. Mas onde eu estiver, Deus está comigo. E a presença dele vai ser perceptível pelas minhas palavras, pelas minhas obras, pelos meus comportamentos. Inclusive, está aqui uma das palavras que o próprio Paulo diz muito, que é o da pessoa sempre glorificar a Deus. Esses dias eu falei do glorificar a Deus, que falei num culto, teve até uma polêmica. Não foi nenhuma polêmica, teve gente que divergiu, discordou, você tem todo o direito de divergir e tal. E eu falei, eu não sou favorável às pessoas que durante a palavra sendo pregada ficam toda hora dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Por quê? Se todo mundo fizer isso, alguém ouve a pregação? Não, então tem a hora.
vamos louvar, vamos glorificar, vamos adorar a Deus. Aí todo mundo vai expressar o seu louvor, sua adoração. Eu não disse que não pode, eu não disse que não deve. Eu disse que tem que haver, a Bíblia diz, que tem que haver ordem e respeito. Inclusive, quando você busca aquela expressão que muita gente usa de forma distorcida, que as mulheres não falem nas igrejas, não tem a ver com mulher não poder pregar, porque está escrito que se ninguém pregar, o que ia acontecer? Não está escrito. Você pode buscar a tradução que você quiser do grego, quem gosta de doutrina e quer ser entendido, não, porque não está escrito de nenhuma, não tem razoabilidade de se traduzir. Se os homens não pregarem, as pedras clamarão. Não está escrito isso. Está escrito se ninguém pregar, se nenhuma pessoa pregar. Qualquer língua você pode buscar. Então, quando Paulo fala lá inclusive em Coríntios, que as mulheres não falem nas igrejas, é porque elas, como a gente sabe que costuma ser, normalmente mulher fala mais que homem, essa é a natureza, é ou não é verdade? Então muitas na época se encontravam na igreja, e elas às vezes decidiam falar mais na igreja, no momento que não era para todo mundo falar, porque há momentos, isso em tudo, é numa aula, é num curso, e claro, principalmente no culto, tem momentos que todo mundo fala, mas tem momentos em todas essas situações que são organizadas, que uma pessoa fala, e as demais que estão ali com um propósito, interessadas, elas fazem o quê? Ouvem. Então, até respondendo, né? Às vezes aqueles apontamentos, nesse caso foi feito diretamente para mim, da colocação, não, o que eu falei tem, sim, respaldo, não só de referências bíblicas, de versículos, como do comportamento que havia na igreja primitiva. E vamos imaginar Jesus, que subiu no monte, para que a sua palavra chegasse 2 ou mais vezes, porque o propósito dele ter subido no monte não foi para ele ser visto, mas para as palavras dele chegar mais de uma vez, porque tem gente que precisa ouvir mais de uma vez a palavra, para ecoar. Imagina todo mundo começasse a falar ali. Quem quer aproveitar a palavra? Ninguém. Então sim, precisa de ordem, precisa de respeito, e se tem uma mensagem que tem vindo esse mês de junho, e eu vejo essa mensagem como uma preparação para algumas pessoas que ainda não tinham que não tinham esse comportamento, esse padrão, é a mensagem da reverência. Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, teu Deus. Não, a gente não pode tratar Deus como a gente trata qualquer outra coisa. Se eu me preparo para ir fazer um vestibular, se eu me preparo para fazer uma prova, se eu me preparo para estar na reunião mais importante do ano da empresa, para eu fazer a minha apresentação, ou para eu ouvir o presidente da empresa que vai falar dos resultados, eu me organizo, eu vou dormir num horário, eu vou comer o que eu sei que não vai me fazer mal, eu não vou beber muita água para eu não sair durante a apresentação. Alguém quer dizer para mim que pregar para que você tenha daí para mais comprometimento com as coisas de Deus é exagero? É exagero? Não, não é exagero. Na verdade, quanto mais a gente pode fazer para as coisas espirituais, quanto mais você sabe, mais você deve entregar. Mais você deve fazer para Deus. E são essas coisas que a gente faz visando Deus, visando agradar a Deus, que são as formas que nós temos de entrar onde, gente? No santuário. Como que é entrar no santuário nos dias de hoje? Que santuário? Tem um lugar igual antigamente existiu, o lugar separado, o lugar santo dos santos? Não, são as atitudes diretas que eu tenho para Deus. Eu paro para orar. Eu vejo que um pensamento, uma conversa, uma roda, ela é uma roda de escarnecedores, eu percebo aquilo, mas as pessoas são minhas amigas, gostam de mim, tá? Opa, não é para mim, eu me afasto. Eu percebo que o meu questionamento está ali focado na vida, nos resultados, na prosperidade, na riqueza do ímpio,
Quer dizer, eu estou sendo irracional porque eu só estou pensando no agora. Animal irracional é assim. Não tem futuro para animal irracional. Você já parou para pensar isso? Não tem futuro para quem é irracional. Não tem a eternidade. E o dia de amanhã? E a semeadura? Por isso que ele disse, a teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Como cada um que está ouvindo essa mensagem aqui agora. Você pode até ter chegado aqui hoje cheio de questionamentos, olhando para a vida do ímpio, comparando situações. Mas se você está aqui, Deus está te segurando, Deus está falando com você. Para que você também entre no santuário. Para que você reverta essa situação espiritual da sua vida. Para que você se volte para Deus, para que você trace a pessoa, para você trace o exemplo, para que você trace a vida de Jesus como seu referencial. Tu me guias com teu conselho, que é a palavra, e me conduzes a um destino glorioso, aqui e na eternidade. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão. Independente, a pessoa pode abandonar Deus e a princípio ter um resultado, estar bem, aparecer bonita nas fotos, mas é certo, mais cedo ou mais tarde, perecerão. Perecerão em vida, com o corpo, com as coisas dessa terra, ou perecerão na eternidade. Isso é profético. Perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração, não deixa nada te distrair. Por isso que a gente costuma pedir para que você feche seus olhos. Ter sido tentado a olhar para a vida do ímpio, todos nós somos. Olhado para a vida do ímpio num deslize, e até repetido frases como as que eu falei aqui. Já agimos assim, já cometemos essas falhas. Mas não tem motivo para que você saia daqui desse jeito hoje. Fixando seu olhar em alguém, fazendo comparações indevidas, porque toda comparação que a gente pode fazer, ela diz respeito ao presente apenas. Porque você não sabe onde essa pessoa que talvez você se compara vai estar amanhã, nem daqui a 10 anos, e nem você. Mas quem tem plantado, quem tem pago preços em Deus, preços de fidelidade, é como nós falamos de Davi aqui na segunda. Tudo que Davi recebeu, e até o seu filho poder reinar depois em seu lugar, foi consequência, recompensa da integridade, da fidelidade dele a Deus. Olha para Jesus. Comece a falar de Jesus já agora, aqui dentro da igreja. O erro é você falar, não, eu vou em casa, não, hoje de madrugada, não, domingo eu vou começar o propósito, não é agora, começa agora.
Quantos estão presos ao momento? Estão olhando tanto para o seu momento como para o momento de alguém, se comparando. Ah, mas olha tal pessoa, olha tal resultado. Não. Não é o que a palavra diz. Mas ainda que alguém tenha a vida de Lázaro, não o ressuscitado, o mendigo mesmo. Ainda que alguém aqui não tenha mais nenhuma vitória na vida, nenhuma bênção material, está melhor do que o ímpio mais rico, com a família mais bonita. Porque o que a gente vai viver nessa terra é muito pouco perto da eternidade. Mas não é essa palavra que você vai ter uma vida derrotada, desgraçada, sofrida, não. Não só no Velho Testamento, como o próprio Senhor Jesus. Ele não tem palavras de conforto, ele tem palavras de verdade. Ele é a verdade. Tanto que o livro de João, o Evangelho de João começa: no princípio era a palavra, ou era o verbo, e o verbo, ou a palavra, estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Tudo que foi dito de Jesus se cumpriu em Jesus. E tudo que Jesus disse se cumpre porque Ele disse. Para quem crê nele, para quem está nele, se cumpre o que Ele falou. Cada área. A primeira e a maior, a mais importante delas, a salvação. Eu sou a fonte das águas vivas. Quem beber dessa fonte nunca mais terá sede. A própria parábola de Lázaro mostra isso. O que o rico pediu para o Lázaro? Molha apenas a ponta do seu dedo mínimo. E aqui, estende sobre mim, para que eu me refresque, ou dependendo da tradução, para que eu me sacie. Quer dizer, para aquilo acontecer, Lázaro tinha que estar num lugar mais alto, porque para ele molhar a ponta do dedo e a água chegar até o ex-rico, ele teria que estar num lugar mais alto. E Lázaro tinha acesso à água, mas o rico não. Quantos que estão preocupados, ocupados, perdendo a maior de todas as riquezas, que a gente sempre diz no final do culto, e não pode se tornar algo mecânico, tem que ser real. Quantos estão perdendo a alegria da salvação? Tem gente que não lembra da salvação todo dia, precisa fazer a oração do Salmo 51 de Davi. Senhor, me devolve a alegria da salvação. Minha alegria não é só se eu tenho um tostão, R$1, $1, um dinheiro, saldo na minha conta. Não é se eu consigo comprar aquele produto, se eu consigo sair no final de semana e levar minha família para comer fora naquele lugar que a gente gosta. Não é se todo mundo que eu quero perto de mim está bem comigo. Não, minha alegria é a salvação da minha alma. Essa é a minha paz, é o meu equilíbrio. Minha convicção não é se os fatores externos estão equilibrados, se as circunstâncias estão adequadas, mas é porque eu creio, é porque eu sei, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E ele tanto disse: os meus olhos verão a sua glória na terra dos viventes, e eu verei a sua face. As duas coisas são para nós. Vermos o livramento, o socorro, vermos a recompensa de cada atitude íntegra que nós tivemos e temos para agradar a Deus.
e também vivermos a eternidade, que é o que chega mais próximo disso, é a palavra para sempre, ao lado do Senhor, junto das fontes das águas vivas. Não troca, não faz igual Nabal, não troca a coisa mais valiosa desse mundo por coisa pequena, por coisa insignificante. Não mantenha seu olhar baixo, seu foco em pessoas, ainda que sejam pessoas próximas, de quem você goste, ame. Não se poupe para entregar para Deus o santo, para se voltar para aquilo que é sagrado, para entrar no santuário do Senhor. Talvez chegou aqui hoje uma pessoa cheia de questionamentos, de dúvidas, porque Deus não era o seu foco, porque Jesus não era o seu padrão de vida. Talvez até já foi, igual Asaf, esse salmista do Salmo 73, mas de repente você se envolveu com uma coisa, se envolveu com outra, e às vezes não é nem com problema, talvez você se envolveu com bênção, que inclusive foi Deus que te deu, e você não se acostumou a um padrão espiritual, só se apegou ao padrão material do que Deus fez, mas não ao espiritual, o de ser grato, o de estar na presença do Senhor em oração, o de louvar, o de não tirar o teu pé da casa do Senhor sempre que pode, de estar buscando, cultuando, ouvindo a palavra, declarando a palavra. Se envolva com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Chama para a sua vida a presença do Espírito Santo. Como que eu faço isso? Dizendo com palavras simples: Espírito Santo vem e habita na minha vida. Eu não aceito ser uma pessoa maliciosa, tóxica, pesada, mentirosa, invejosa, perversa. Eu quero a tua presença, porque eu não sou bom o bastante para ter essa vida. É o Senhor quem me equilibra, é o Senhor quem me santifica. Sede santos como eu sou santo. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a mensagem do Senhor. A mensagem da cruz. É Ele quem tem o poder de nos purificar. Fala com Jesus agora. De repente você está aí, você está pesado, você está amargurado, você está triste, você está aí cheio de pensamentos terrenos, comparações terrenas, está se apegando ao momento. Por quê? Porque não falou com Ele ainda, porque não buscou a Ele, porque não se aproximou dEle, porque ainda não teve um momento. Quantos aqui hoje não tiveram nenhum momento com Deus? Não pararam tudo, não desaceleraram para contemplar ali um momento de ser consolado, de ser confortado pelo Espírito Santo, de fazerem como o filho pródigo, de caírem em si: essa não é a minha vida, isso é uma mentira, esse não é o meu futuro, isso é apenas um momento, eu tenho uma eternidade com o Pai. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. O que os meus olhos estão vendo neste momento não é a verdade da palavra, é apenas algo passageiro, é um momento. A afronta, o conflito, a briga, a discussão, isso foi alguém, isso não é Deus comigo, mas eu posso ter Deus comigo. Emanuel, Deus conosco. A presença, a santidade, a visão, o poder de Deus sobre nós. O poder de Deus cura, a presença conforta, a visão dele nos dá esperança. Senhor meu Deus Todo-Poderoso,
Eu oro para que cada pessoa aqui, meu Deus, e cada pessoa que estiver ouvindo agora, como diz a Tua palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu oro para que cada um, meu Deus, ouça, receba e cresça, meu Deus, na Tua palavra. Que cada mentira que estava dominando a vida, a partir da mente dessa pessoa, quantos aqui estavam distraídos e tropeçando como Asaf? Ele disse: eu tropecei e quase caí. Porque ele olhou para onde não devia olhar. Porque ele pensou nas coisas terrenas, nas coisas dessa terra. Porque ele manteve por um tempo o coração dele azedo. Porque Satanás lançou ali um dardo inflamado, fermentado, e ele aceitou. E quantos aqui, meu Deus, chegaram nessa mesma situação, nessa mesma condição, com o coração azedo, amargurado, cheios de perturbações. E eu oro agora, meu Deus, para que recebam um alívio do Senhor. O Senhor disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que o Senhor busca é a humildade de coração. Não um coração cheio de pensamentos, de ideias, de sentimentos, mas um coração que se apresenta vazio diante do Senhor, para o Senhor poder encher. Um coração humilde. Ajuda, meu Deus, aqueles que estão cheios e tristes e perturbados e oprimidos, ajuda a esvaziarem o coração, a crerem, meu Pai, nessa palavra, porque esse é o princípio da obra do Senhor na vida de qualquer pessoa. A fé. Quando uma pessoa crê, ela está começando um relacionamento com o Senhor. Porque crendo, ela acredita que o Senhor é o Filho de Deus. Aquele que, por causa do Senhor, ela tem acesso. É por causa do Senhor que ela quer ir para o céu. É por causa do Senhor que ela paga preços. E quantos não vinham pagando preços exatamente por não crerem no Senhor? Por olharem para pessoas, para coisas, para lugares, para situações, e não acreditarem no Senhor. Eu peço, abra os olhos daqueles que estão cegos, quebranta o coração daqueles que estão duros, transforma, Senhor, agora a visão daqueles que estão cegos, para que eles vejam o que não viam, para que o coração deles também seja atingido pelo Senhor, e que o Senhor então encontre um coração humilde, quebrantado, que o Senhor possa habitar, encher, e que o Senhor possa e venha conduzir para o céu, conduzir para a eternidade, conduzir para viver cada promessa que o Senhor tem para nós aqui nesta terra, porque enquanto nós estamos aqui, Senhor, o Senhor nos assegura a colheita de cada semeadura que nós fizemos no Senhor, a colheita de cada semente que plantamos, sementes de fidelidade, de integridade, sementes de fé, que é o que eu peço, meu Deus, que ninguém tire as mãos, não deixa, meu Pai, aqueles que até então se sentiam cansados, tirarem as mãos, meu Pai, de continuarem plantando, semeando, buscando, clamando, orando, pedindo, meu Deus, buscando e batendo na Tua porta, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele, Senhor, que bate na Tua porta, a porta lhe será aberta. Abençoa cada um aqui, que cada um, meu Deus, nessa noite, neste culto, que por meio dessa oração, não a minha, mas a oração sincera, a oração humilde, a oração quebrantada, pelo discernimento que o Senhor nos dá, que cada um venha entrar no Teu santuário. Que aqueles que estavam tropeçando e até caindo, que voltem para o caminho do Senhor. Que voltem, meu Deus, para o caminho do santo. Que assim como o Senhor, que se santifiquem,
porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor tem nos preparado, está nos preparando para coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Algumas nós já sabemos, outras não, mas que todas, meu Pai, venhamos viver e contemplar, que vejamos nessa terra, em toda a eternidade, a Tua glória. É o que eu peço, porque eu creio, e assim declaro, meu Deus, que o Teu povo, entrando no Teu santuário, seja plenamente, meu Deus, abençoado pelo Senhor. Que a nossa bênção não seja apenas deste momento, apenas para este culto, apenas, meu Deus, para essa parte da nossa vida, mas para toda a eternidade. Que o nosso, de repente, quando chegar o momento do arrebatamento da igreja, ou da nossa morte, que só torne melhor, meu Pai, todas as coisas e todas as partes da nossa vida, porque nós cremos no Senhor, e é no Senhor que está os nossos pensamentos, é no Senhor que está o nosso olhar, é no Senhor, meu Deus, que está o nosso foco. Eu peço, abençoa o Teu povo, e que cada um saia daqui nessa noite, meu Deus, vivendo por ter entrado, meu Deus, no Teu santuário. É o que eu creio e Te peço, e declaro essa bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém.